Sabe, é muito engraçado pensar que quase todo mundo que já passou por uma sala de aula tem, tipo, aquela mesma memória gravada na cabeça. Ah, aquela memória universal da matemática, né? Exato. Aquele som duro do giz batendo no quadro negro, o professor desenhando aquele X gigante cruzando 4 números. E a instrução super mecânica, né? De multiplica cruzado e isola o X. Nossa, sim. E a gente sente um conforto enorme com isso, na verdade. É um verdadeiro truque de salão que sempre entregava a resposta certa na prova. A nossa famosa regra de 3. Pois é, e sem dúvida é uma daquelas raras memórias escolares que atravessam gerações inteiras. Uma ferramenta que é apresentada pra gente sempre como um atalho, infalível. O aluno decora, aplica cegamente e segue a vida. Mas e se a gente descobrir que, na verdade, nós fomos ensinados a usar a ferramenta mais poderosa da história do pensamento humano, como se fosse só um macete para passar de ano? É uma mudança de perspectiva e tanto. Com certeza, e é por isso que hoje, nesta nossa imersão, nós vamos olhar para uma pilha de textos fascinantes. Temos aqui o artigo A Regra de Ouro, Proporcionalidade e Evolução do Pensamento, e também um relatório técnico incrivelmente denso, olha, pesado mesmo, chamado O Teorema Mercantil, uma análise histórica, matemática e cognitiva da regra de 3. São fontes excelentes, super profundas. São sim, e a nossa missão hoje é, vamos desempacotar isso. Não estamos aqui para dar uma aula de reforço escolar para quem nos ouve. O objetivo dessa nossa análise de hoje é desconstruir esse mito do multiplica cruzado. E além da decoreba. Exato, e entender como a regra de 3 é, de fato, a arquitetura invisível do raciocínio lógico moderno. É a base não dita para a era dos dados, dos algoritmos e dessa modelagem de sistemas complexos. A premissa é super instigante e o que os textos revelam vai muito além de um simples erro pedagógico, sabe? O que aconteceu nas escolas é classificado pelos autores como um reducionismo pedagógico que é quase trágico. Trágico mesmo, de dar um nó na cabeça. Sim, porque nós transformamos um conceito que literalmente tirou civilizações da estagnação econômica em uma decoreba estéril. E compreender como isso afeta a forma como a nossa sociedade processa informações complexas hoje é, fundamental. Mas como exatamente o sistema educacional quebrou o nosso entendimento sobre algo tão essencial? Lendo essas fontes, me veio uma imagem muito clara. Aprender o macete da multiplicação cruzada sem entender o conceito de proporção que existe ali por trás é tipo um ator decorar foneticamente as falas de uma peça do Shakespeare em um idioma que ele não domina. Nossa, essa analogia é perfeita. Ele só emite os sons. Exatamente. Ele sobe no palco, recita os sons com perfeição, o público aplaude. A coisa toda funciona maravilhosamente bem. Mas funciona apenas até alguém mudar uma única vírgula do roteiro. E aí a mágica acaba. Fim da linha. Se o outro ator improvisar, o nosso protagonista entra em pânico absoluto, porque ele não faz a menor ideia do significado das palavras que ele está emitindo. O que é fascinante aqui é que esse roteiro original na matemática não é um texto, mas uma balança. E essa é a metáfora central que os pesquisadores trazem nos textos. Uma balança de pratos, certo? Daquelas antigas. Isso, daquelas em que o peso de um lado tem que espelhar o outro. Quando a gente vê aquela equação clássica no quadro, tipo um valor A sobre B igual a C sobre X, a notação matemática não é um letreiro em neon ordenando uma multiplicação imediata. Não é um grito de faça essa conta agora. De jeito nenhum. Ela está fazendo uma constatação profunda sobre a realidade. Ela está afirmando que esse sistema se encontra em perfeito equilíbrio estrutural. Ah, entendi. Se há duas razões proporcionais, a balança está nivelada. Perfeito. O ato de multiplicar cruzado é meramente uma consequência algébrica do processo de isolar a variável lá no final. Mas quando a gente ensina apenas o salto para esse final, a gente destrói a percepção da covariância. Que é quando duas variáveis mudam juntas no mundo real, né? Exato, e também destruímos a noção da invariância, que é aquela relação invisível entre elas que permanece idêntica. Alterar o peso de um lado da balança exige uma alteração proporcional e, claro, simultânea do outro lado,
O conceito não é sobre fazer conta de vezes, é sobre a manutenção do equilíbrio de um sistema. Nossa, isso se conecta com um detalhe memorável que eu encontrei nos textos. Algo que eles chamam de arte da simplificação. Ah, essa parte é brilhante. Sim, porque, voltando à analogia da balança, antes de tentar equilibrar grama por grama, a pessoa vai lá e retira os pesos inúteis. Os documentos citam pioneiros da matemática europeia, tipo o galês Robert Record. Sim, do século XVI, se não me engano. Isso mesmo. Ele exigia rigorosamente que os alunos simplificassem as frações antes de realizar qualquer cálculo. E aí eu fiquei pensando, por que isso era uma questão de vida ou morte intelectual no passado, mas foi, completamente abandonado hoje? A resposta para isso está na biologia do nosso cérebro. A psicologia cognitiva explica isso através de dois conceitos: a carga cognitiva e a memória de trabalho. O espaço curto que a gente tem para pensar ali na hora, certo? Isso, a memória de curto prazo. Imagina um problema real, onde a fração apresentada é, digamos, 18 sobre 24. Se o aluno pula direto para a multiplicação cruzada, ele começa a gerar números gigantescos de forma desnecessária. Umas frações monstruosas impossíveis de visualizar. Frações monstruosas, exato. O cérebro humano tem um gargalo estreito, um limite muito claro de informações simultâneas que ele consegue segurar ativamente e processar ali na memória de trabalho. E se essa memória lota, o cérebro entra em exaustão e o raciocínio simplesmente entra em colapso. Bate o desespero. A exaustão atencional leva ao erro por pânico. A simplificação prévia, tipo reduzir aquele 18 sobre 24 para um elegante 3 sobre 4, não é só um atalho para o aluno terminar a prova mais rápido. Não é só preguiça de fazer conta grande. De forma alguma. É a demonstração física de que a relação numérica carrega a mesma força proporcional, a mesma densidade de informação independentemente do tamanho dos números. Simplificar é essencialmente retirar pesos redundantes dos dois lados da balança antes da medição fina. Faz muito sentido. Ao operar com o 3 e o 4, o cérebro atua em um nível de otimização executiva brilhante. Pular essa etapa reduz a matemática de uma arte lógica e contemplativa para uma mera linha de montagem industrial de resultados numéricos. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Essa metáfora da balança pressupõe que, se a gente adiciona peso de um lado, o outro lado sobe proporcionalmente, né? Sim, essa é a regra básica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece no mundo real, quando a física do problema muda? Ah, o famoso abismo cognitivo. Isso. O que acontece quando o aumento de uma variável, na verdade, encolhe a outra? A balança quebra. Porque os textos falam muito sobre a diferença entre grandezas diretas e inversas. E esse é o ponto exato de ruptura para a grande maioria das pessoas que foram moldadas para aquele ensino puramente mecânico que a gente comentou. Aquele do multiplica cruzado cego. Esse mesmo. Na mecânica das grandezas diretas, nós temos uma relação onde a divisão de uma variável pela outra resulta em uma constante, que os matemáticos costumam chamar de K. O famoso K da equação. Isso. Essa constante é uma taxa de crescimento fluida. Em um gráfico, ela desenha uma linha reta infinita. As variáveis escalam de mãos dadas, sabe? Elas covariam na mesma direção geométrica. Subiu de um lado, subiu do outro. Exatamente. Mas na grandeza inversamente proporcional, as regras do universo mudam e a complexidade mental sobe um degrau. Aqui, a constante K não nasce de uma divisão. Ela é o produto inegociável da multiplicação das variáveis. Tá, e o que isso significa na prática? Significa que a constante deixou de ser uma taxa de crescimento contínuo e se tornou uma parede de concreto intransponível, um produto cristalizado. Um produto cristalizado. Olha, o texto usa o exemplo de uma viagem de carro, não é? A distância total entre duas cidades não vai mudar só porque o motorista decidiu acelerar. Perfeitamente. A distância total é o nosso produto cristalizado, a nossa parede. Se a velocidade do carro dobra, o tempo gasto na viagem tem obrigatoriamente que cair pela metade para que o universo dessa equação mantenha a distância estabilizada. Tem que compensar do outro lado. Sim, o mesmo vale para a área de um retângulo. Se a área total é fixa e a gente estica a base, nós somos forçados a espremer a altura. Nossa, isso explica tanta coisa. Então, é esse choque entre a matemática fluida
e a matemática estática que causa aquele erro clássico de lógica. Qual erro você diz? Aquele momento quase trágico onde o aluno super confiante conclui que mais pedreiros trabalhando juntos levariam mais tempo para construir um único muro. Quem nunca viu alguém fazer essa conta na escola, né? Ah, sim. É um clássico. E é muito mais profundo do que um simples erro aritmético. É uma falha de categorização da realidade. O que acontece na mente da pessoa diante dessa questão dos pedreiros. Ela tenta aplicar a regra que ela decorou. Exato. Treinada apenas para aplicar a estrutura da divisão, que é o algoritmo cego da regra direta, a pessoa tenta forçar um sistema fenomenológico multiplicativo a agir como se fosse divisório. O equilíbrio é rompido catastroficamente. Deu um tilt no cérebro. Um tilt total. Saber diferenciar em frações de segundo se a realidade à nossa frente exige a manutenção de uma razão fluida ou a preservação de um produto cristalizado é basicamente a linha divisória que separa o robô copiador de algoritmos do verdadeiro pensador capaz de abstração. Uau! E o nível de abstração tão alto assim, que exige entender as engrenagens da realidade, não deve ter nascido espontaneamente em uma sala de aula europeia moderna. Os textos rastreiam a gênese desse conceito, e a jornada histórica é digna de um épico de cinema. É uma viagem no tempo incrível. As fontes apontam para o Oriente Antigo, certo? E o que nós descobrimos por lá? Olha, os registros arqueológicos e filológicos revelam uma das transferências de conhecimento mais extraordinárias da ciência global. Sério? Onde começou? A regra utilitária original surge na China do século I, num clássico chamado Os 9 Capítulos da Arte Matemática. Século I? Muito antes do que a gente imagina? Muito antes. Lá era conhecida como a regra de Jinhou, que se traduz assim rudimentarmente como agora dados. Agora dados. Bem pragmático. Sim, era uma regra extremamente prática voltada para a burocracia do império, para cobrar impostos e coisas do tipo. Mas o salto filosófico, aquele momento em que a ferramenta burocrática se eleva à arte do pensamento puro, ocorre na Índia clássica. E os detalhes que as fontes trazem da matemática sânscrita são lindíssimos. É uma abordagem quase poética da matemática. O método indiano, que eles batizaram de Trairashtika, possui uma nomenclatura que é um espetáculo à parte. Em vez de utilizarem letras frias e esvaziadas de significado como X, Y e Z... Que é o que afasta tanta gente da matemática hoje, né? Com certeza. Em vez disso, matemáticos como Bhaskara II usavam termos completamente orgânicos para modelar a realidade. As 3 partes conhecidas do problema começavam com o pramana, que significa a medida, ou a fundação da observação. A medida. Em seguida, vinha o phala, que se traduz como o fruto, o resultado inerente àquela fundação. E o novo cenário, aquela incógnita que perturbava a paz da equação, era chamado de iksha, que significa o desejo. Caramba! Ou seja, resolver uma equação para encontrar o tal do X não era um trabalho robótico. O praticante estava buscando o Ikshapala. Ele estava literalmente buscando o fruto do desejo. Isso é de arrepiar. É lindo, não é? Uma fusão magistral entre metafísica e matemática aplicada. E o percurso desse tesouro cognitivo não parou na Índia. Esse método embarca nas caravanas da Rota da Seda e floresce na Era de Ouro Islâmica, lá em Bagdá, por volta do século VIII. O centro do mundo intelectual na época? Exatamente. E é lá que gigantes intelectuais como Al-Khawarizmi e um pouco depois Ibn al-Haytham refinam as regras para lidar com algo vital nas transações comerciais, que é essa aberração dimensional. Ah, a regra de ouro, de nunca multiplicar laranjas por camelos. Precisamente. Pense na complexidade de um grande bazar daquela época. Se um mercador troca 5 fardos de seda por 10 sacos de especiarias, qual é o custo de 20 fardos de seda? Se os números forem cruzados cegamente, sem rótulos dimensionais rígidos, a matemática entra em colapso conceitual. Vira uma salada de números. Uma salada total. Os estudiosos árabes formalizaram essa separação rigorosa, garantindo que as grandezas mantivessem as propriedades delas no mundo real.
E é esse pacote hiper-refinado de conhecimento que chega à Europa por volta do ano de 1202, através do Fibonacci. Aquele da sequência famosa. Ele mesmo. Nas escolas de ábaco do Renascimento italiano, a regra indiana evolui para a regole delle tre cose, a regra das três coisas, e logo recebe seu título definitivo, a regra de ouro. E se conectarmos isso com um cenário mais amplo? Os autores são bem enfáticos ao afirmar que a chegada dessa regra na Europa não foi apenas um mero avanço acadêmico para ficar em livros. Não, de jeito nenhum. A regra de ouro foi uma tecnologia disruptiva. Mas me explica, na prática de um mercador veneziano ali do dia a dia, por que ela foi tão revolucionária? O que mudou de fato? A gente precisa lembrar das ferramentas da época. Tente visualizar o pesadelo de calcular o câmbio entre dezenas de moedas instáveis de diferentes reinos. E cada reino tinha o seu próprio peso, sua própria liga de metal. Isso. Ou tentar calcular a divisão precisa dos lucros de uma frota naval, ou pior ainda, estipular juros fracionários. E tudo isso, veja bem, usando algarismos romanos. Nossa, algarismos romanos, é verdade. Os algarismos romanos formam um sistema aditivo. O número 14, o x, i, v, é 10 menos 1 mais 5. Como é que se faz uma divisão complexa com letras que apenas se somam ou se subtraem? É quase impossível. A economia dependia de especialistas feudais lentíssimos com ábacos de prancheta. Então, quando os numerais indo-arábicos chegam junto com a regra de 3, é como se eles tivessem inventado um motor de combustão para a matemática financeira. Foi uma alavanca monumental. A regra de ouro democratizou o cálculo complexo. Ela entregou nas mãos dos navegadores e comerciantes um algoritmo mental autônomo e, acima de tudo, infalível. Deu poder na mão de quem estava ali no porto, negociando. Exato. A complexidade caótica do mundo comercial de repente podia ser domesticada em uma pequena folha de papel. É exatamente o que as fontes descrevem como o software mental que rodou as operações do capitalismo incipiente. Bom, então, o que tudo isso significa para nós hoje? Isso nos traz para uma transição inevitável da nossa análise. Vamos lá. Nós fomos dos bazares da Rota da Seda e navegadores venezianos até os processadores de silício modernos. Se hoje nós temos computadores, inteligências artificiais e calculadoras no pulso que fazem cálculos vetoriais em nanosegundos, por que diabos ainda exigimos que os adolescentes gastem massa cinzenta para internalizar essa mecânica atritosa? A máquina já resolve o problema numérico para nós. É uma ótima pergunta, e a resposta é que o verdadeiro valor da proporcionalidade matemática, hoje, não reside no cálculo aritmético. Não é sobre achar o valor do x. Não. O objetivo do século XXI não é encontrar o número final da equação. A máquina faz isso infinitamente melhor do que a gente. O objetivo profundo, e isso é amparado por gigantes da psicologia cognitiva avançada como Jean Piaget e Barbel e Helder, Nomes de peso. muito peso. O objetivo é utilizar a dificuldade dessa modelagem para forçar o cérebro humano a romper uma barreira de desenvolvimento e atingir o estágio das operações formais. Aquele estágio em que o cérebro deixa de ser refém do mundo concreto e consegue manipular ideias puramente abstratas. Isso mesmo. E aqui nós entramos no que os textos chamam de grande fissura epistemológica. Fissura epistemológica. É um termo forte. E a ideia também existe uma diferença monumental entre indivíduos limitados ao raciocínio aditivo e aqueles que dominam o raciocínio proporcional e multiplicativo. Pessoas que ficam presas na lógica aditiva tentam gerenciar sistemas complexos apenas somando ou subtraindo elementos isolados. O famoso apagar incêndios. Exato. Durante o pico de uma crise de contágio global, por exemplo, o raciocínio aditivo olha para a escassez hospitalar e pensa: bom, basta adicionar mais 100 leitos e o problema acaba. Ignora-se completamente a curva de crescimento exponencial, geométrica da crise. Sabe, lendo os relatórios, me veio uma imagem do mundo da aviação para ilustrar essa fissura. O raciocínio aditivo é tipo voar visualmente, o chamado voo VFR.
O piloto olha pela janela, vê a montanha, vira o manche e desvia da montanha. Funciona bem quando o céu tá limpo. Funciona perfeitamente em dias claros e em situações simples e lineares. Mas o raciocínio proporcional e as operações formais são voo por instrumentos, o IFR. Nossa, é uma analogia extremamente precisa para a era digital. Porque quando o piloto entra em uma tempestade densa, sem visibilidade alguma, que seria o equivalente ao nosso caos moderno de Big Data e hiperconectividade, tentar olhar pela janela causa desorientação espacial imediata. Sim, o instinto visual vai mentir para ele. Vai mentir e o avião cai. Ele precisa ignorar o instinto aditivo e confiar nas relações matemáticas invisíveis que estão ali piscando no painel. A regra de 3 profunda, no fundo, ensina o cérebro a ler esses instrumentos. E se a gente conectar isso diretamente ao mercado de trabalho atual, essa é a verdadeira resposta sobre o motivo de precisarmos dominar esse conceito. A capacidade de navegar por essa tempestade dos dados, tipo observar a covariância simbiótica e ancorar a invariância de um sistema, é a fundação silenciosa das profissões que moldam o futuro. É a hard skill que ninguém coloca no currículo. É a hard skill não declarada, perfeito. Qualquer profissional que deseja atuar com ciência de dados, pensamento algorítmico, modelagem preditiva ou engenharia de software complexa, se não possuir essa abstração de voo por instrumento solidificada na arquitetura neural, será incapaz de desenhar as regras do sistema. Ele vai virar só um peão no tabuleiro. Vai acabar agindo apenas como um digitador de código, cumprindo ordens de quem realmente entende a matriz por trás das coisas. O domínio das proporções é o pré-requisito neurológico da inovação tecnológica. Realmente uma mudança total de perspectiva. Olha, nós fizemos uma jornada imensa nesta imersão de hoje. Fomos longe. Começamos desmascarando a ilusão de que a matemática escolar é apenas uma sequência de macetes mecânicos para isolar letras num quadro verde. Percorremos as antigas rotas comerciais do Oriente, onde a abstração matemática era vista como a poesia de buscar o fruto do desejo. Uma das partes mais bonitas, na minha opinião. Sem dúvida. E aí compreendemos como a superação do raciocínio aditivo impulsionou o capitalismo comercial na Renascença e, por fim, aterrissamos na indispensabilidade dessa musculatura cognitiva para a ciência de dados e o voo por instrumentos do nosso século XXI. A regra de 3 provou ser, de fato, a arquitetura invisível do nosso raciocínio lógico. E sabe, tudo isso levanta uma questão importantíssima para fecharmos o nosso raciocínio para a nossa audiência. Qual seria? Se essa compreensão complexa, difícil e cheia de atritos sobre as proporções foi o verdadeiro software mental que forçou o salto cognitivo da humanidade em direção ao pensamento abstrato sistêmico, qual será o destino da capacidade de inovação criativa de uma sociedade que caminha para terceirizar integralmente essa modelagem de covariância para as inteligências artificiais? Uma excelente pergunta. Sem o atrito diário de construir essa lógica internamente, na nossa própria mente, não corremos o risco silencioso de atrofiar o nosso cérebro e retroceder em massa ao raciocínio aditivo simplório, paradoxalmente cercados por alta tecnologia? Nossa, fica essa provocação densa no ar para quem está acompanhando a gente. Um excelente ponto de reflexão sobre o que nós realmente perdemos quando tentamos simplificar o atrito do aprendizado. Um agradecimento silencioso a toda a nossa audiência que nos acompanha, sempre desempacotando o que parece simples, mas guarda um universo inteiro dentro de si. Até a nossa próxima análise.